Bom dia. Como o Matheus comentou, essa semana foi uma semana muito legal, para mim em especial. Eu não tenho essa coisa como o Paulo Júnior, né, de falar para tanta gente, então quando a gente fez aquela reunião online, assim, só para um bate-papo, encontrar gente do leste ao oeste, do norte a sul do país e de fora do país, eu achei tão legal, foi tão bom para mim saber dessas coisas. Só que aí nessa semana algumas dessas pessoas vieram até aqui, trouxeram testemunho, trouxeram presentes, foi tão bom, foi muito legal mesmo. Muito joia saber dessas coisas todas e pensar o quanto a gente está conectado com várias pessoas e o quanto a gente tem casa, família, quarto, cama espalhado por tantos lugares aí. Muito bom saber disso. Nesse primeiro módulo do curso, Paulo Júnior vai continuar esse curso, inclusive com outros convidados aí, né? Eu fui um convidado do curso. E nesse primeiro módulo do curso, nós colocamos como linha de pensamento o raciocínio de uma espiritualidade transformadora a partir dos patriarcas. Quando o próprio Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, isso é muito significativo, porque Abraão, Isaac e Jacó, de fato, são arquétipos importantes de uma espiritualidade, de uma peregrinação, de um caminho espiritual. Então nós conversamos nesse período aí, quase 2 meses, sobre Abraão, Isaac e Jacó, incluímos aí também uma conversa a respeito de Melquisedeque e também de José. Na verdade, nosso último encontro, nossa última aula foi a respeito de José. E eu gostaria de falar a respeito de José também. Eu queria hoje aqui rever a história de José, não com o olhar que a gente deu na última aula, com um outro olhar. Queria conversar com vocês sobre essa conhecidíssima história, a história de José. Vou tentar ser um pouco mais rápido nessa segunda reunião. Como todo mundo deve saber, é uma história de fato muito conhecida, ela encaixa bem com a história de Sessão da Tarde, né? Uma história que encaixa bem para contar para a criança, como se fosse uma historinha de criança, né? É uma das nossas ingenuidades. A história de José, vocês devem saber, José é um dos 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos homens e uma filha mulher, Diná. Os 12 filhos de Jacó, Jacó que também é Israel, são os 12 nomes que vão gerar as 12 tribos da nação de Israel. Então tem lá a tribo de Efraim, Manassés, de Dan, de Ruben, de Gate, Simeão, tá, todas aquelas tribos lá, e a gente tem José representando uma desses filhos, e depois vai representar 2 clãs e dar origem a 2 tribos ali formando esse povo. Muito bem. José, como imagino que todos vocês saibam, é o filho preferido do pai Jacó. Jacó não fazia muita questão de deixar isso escondidinho da turma, não. Isso criava uma relação muito ruim com os irmãos, que num determinado momento, como vocês sabem, pegaram o irmão José, jogaram dentro de uma cisterna, dentro de um poço sem água, e depois vinha passando uma caravana de ismaelitas, venderam para os ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Chegando no Egito, revenderam José, já ganharam uma graninha em cima de José ali, revenderam José para um homem lá que tinha vários escravos, na verdade um homem importante no Império do Egito. Nesse momento o Egito era um império, e esse homem cuidava da guarda do próprio faraó, recebeu José como um escravo na casa dele. A gente sabe, José é assediado pela esposa desse homem, o nome dele é Potifar. A gente não sabe se é bem o nome ou se é um título Potifar, mas enfim, ele é assediado por essa mulher, acaba sendo preso, passa alguns anos na prisão. Em função da habilidade de José de interpretar sonhos, ele é chamado pelo faraó para interpretar um sonho, e como ele interpreta aquele famoso sonho das vacas gordas e vacas magras para o faraó entende que ele deve ocupar um lugar especial ali. Então, num período de vacas magras, em função da interpretação do sonho de José, os celeiros do Egito estavam cheios, preparados para os anos de vacas magras. José representa essa pessoa que está aí. Muito bem, essa é uma história conhecida, imagino que todos vocês conheçam essa história. Mais adiante, os irmãos de José, que estavam lá no que nós chamamos hoje de Palestina, ou naquela época Canaã, estão no período de fome, vão até o Egito comprar comida, se encontram com José. José faz um teatrozinho no início ali, mas acaba recebendo os irmãos, inclusive chama o pai Jacó, que vai morar ali, e nesse lugar, o Egito, nós temos a formação do povo de Israel. Então, 70 pessoas chegam ali, no final das contas, 400 anos depois, tem mais ou menos 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas
saindo do Egito para aquela história toda que a gente já conhece. Muito bem. Tenho certeza que, se não todos, quase todos já conhecem essa história. Mas eu queria olhar novamente para essa história. E toda vez que a gente olha para uma história conhecida, o maior desafio é vencer os preconceitos que a gente tem a respeito delas, né? A gente já sabe, aparentemente, de todos os detalhes. Mas queria te chamar a atenção para algumas coisas e te despertar a olhar para algumas questões. Se tem uma coisa que aconteceu com a vida de José, é que, num determinado dia, o mal bate na porta da casa dele. Isso é um fato. E a maneira como José lida com o mal é algo que deve nos ensinar. Eu nesse período de férias, tive a chance de ler um livro que eu achei muito legal, até indico a vocês. O nome dele é Deus em Questão. Um psiquiatra americano faz uma análise, do ponto de vista psicológico, da história de C.S. Lewis e Sigmund Freud. Começa a fazer uma análise, eu achei muito legal. Aliás, Lana, talvez você não saiba disso, para mim foi uma grande novidade. O C.S. Lewis morou em Buchan. Pois é. Falo porque a Lana e o Paulo Júnior moraram em Buchan um tempo, o C.S. Lewis passou um tempo lá. Para quem não sabe, não precisa apresentar Freud, né? Freud não precisa ser apresentado, né? Freud é tão forte na nossa cultura que nós usamos expressões no nosso dia a dia que a gente nem percebe mais que são de Freud. Repressão, recalque, neurose, todas as expressões que surgem, ou pelo menos são popularizadas a partir de Freud. Agora, o C.S. Lewis, talvez você não conheça, na época da Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis era ouvido no rádio como ninguém nunca foi na história do Reino Unido. A voz do C.S. Lewis só não era mais conhecida do que a voz do primeiro-ministro, do Winston Churchill. E não é por causa do Churchill, não, é porque a voz dele era muito diferente do Churchill, então todo mundo sabia quem era a voz dele. Mas a voz do C.S. Lewis era muito conhecida, os livros do C.S. Lewis são marcantes, tem livros dele completando quase 100 anos e muito marcantes. E os dois, tanto Freud quanto C.S. Lewis, num determinado momento, tiveram que lidar com o mal. O C.S. Lewis perdeu a mãe muito cedo e aquilo foi muito duro para ele. Assim como Isaac, interessante isso, as pessoas lidam de formas diferentes com a morte, mas assim como Isaac sofreu muito com a morte da mãe, o C.S. Lewis também. Ele lidou com muita dificuldade a respeito dessa perda, a ponto de começar a se proteger de todas as relações, inclusive, em especial, as relações com as mulheres. Então, C.S. Lewis vai ter uma relação afetiva mesmo, profunda, verdadeira, lá pelos 55, 60 anos. Com uma mulher, interessante isso, com uma mulher que se chama Joy. Para quem não sabe, em inglês, Joy é alegria. Mas eu estou comentando isso porque o C.S. Lewis, antes de conhecer essa mulher, definiu para ele mesmo o conceito de alegria, escreveu livros a respeito, e depois ele encontra uma mulher, ali pelos 55, 60 anos, com esse nome, Joy. E tem um caso muito bonito com essa mulher, porque era um caso de exclusiva amizade, não tinha nenhum relacionamento, não eram namorados. Ela, inclusive, tinha sido casada, tinha 2 filhos, tinha sido muito machucada pelo marido, tinha sido largada, abandonada, inclusive por isso ela saiu dos Estados Unidos e foi para o Reino Unido. Eles se correspondiam por cartas, se encontraram. Muito bem, só que ela ia ser deportada. Ele falou, não, caso com você. Vamos resolver isso, aí você tem uma documentação para ficar aqui, pega seus filhos, vai para casa e começa uma relação, agora sim, afetiva, amorosa, próxima, e resolvem se casar de fato. E vivem 4 anos de um amor profundo, mas só 4 anos, porque um câncer avassalador ceifa a Joy. E aquilo, de novo, traz para ele as dores de quando ele tinha 4 anos de idade. Isso é muito marcante na história do Lewis. Assim como na história do Freud, há uma marca muito significativa em função do drama de um judeu vivendo em Viena nos dias dele e da perda da filha que ele mais gostava. Estou contando isso porque os dois receberam o mal na vida deles. E os dois lidam com o mal de formas totalmente diferentes. Assim como José. José lida com o mal de uma forma diferente de como os irmãos dele lidam com o mal. Parece até que são 2 histórias, mas não. É uma mesma história vista de forma diferente. Então eu queria provocar vocês
há uma releitura junto comigo da história de José em alguns pontos. É uma história longa, então vou comentar algumas coisas só. Então, se você puder abrir, seria muito bom se você pudesse acompanhar comigo, em especial alguns versículos, porque eles por si só falam. Então, seria muito bom se você pudesse acompanhar junto comigo aí a partir do capítulo 37. Eu literalmente vou passar um bisturi em alguns versículos só, mas alguns deles vão trazer expressões que eu gostaria muito que marcassem a sua vida como marcam a minha. Diz assim, estava lá José na casa dele, José tinha 17 anos nesse momento, estava lá na casa dele e começou a ter sonhos. A gente já sabe desses sonhos, né? Capítulo 37, versículo 5, diz assim, certa vez José teve um sonho. Gênesis 37, 37, capítulo 37, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Já era odiado, passou a ser odiado ainda mais. Meus irmãos, ouça o meu sonho. É o seguinte, nós estávamos no campo, a gente estava colhendo lá cereais, né? Não é muito da nossa cultura, a gente não costuma plantar trigo aqui, com exceção do Wilson, né, que plantou trigo, ou planta ainda, não sei. Então, está lá plantando trigo, aí pega os feixes e vai fechando o trigo ou o cereal num molho de trigo. Aí ele tem uma visão no sonho dele. Ele diz assim, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. De repente, o meu feixe se levantou. Pá, meu feixe se levantou. E ficou em pé. E os feixes de vocês todos que estão aí, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Vocês já conhecem essa história. Isso aconteceu mais adiante na história? Os irmãos vão se curvar diante de José? Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder. Isso foi bom ou mal para os irmãos de José terem se curvado diante dele? Nós vamos ver. Mas pensa sobre isso. Porque os irmãos olharam para isso como quem sabe interpretar absolutamente tudo e falou assim, mas o que você está achando? Você está achando que nós vamos nos dobrar diante de você? No fundo, o que eles estão dizendo? Você acha mesmo? Nós vamos passar essa dificuldade enorme de se dobrar diante de você? Porque, de se humilhar, porque nós temos a ingênua impressão de que nós sabemos ler a história, inclusive a nossa. E aí, olha só, José continuou tendo sonhos. Versículo 9 diz assim, depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos, olha, meu sonho agora é outro. Eu tive um sonho, desta vez, tinha sol, a lua e 11 estrelas. E agora o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí Jacó, o pai, falou assim, ué, José, que sonho é esse? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Aí olha só, Jacó está interpretando o sonho de José. Aí eu pergunto para vocês, isso aconteceu? O pai, a mãe e os irmãos de José se dobraram diante dele? Não. A mãe dele morre daqui a pouquinho. Jacó nunca se dobrou aos pés de José. Na verdade, ninguém sabe interpretar esse sonho até hoje. Está vendo? A gente acha que está lendo e está entendendo, porque a gente tem uma ingenuidade enorme de achar que a gente sabe ler a história, a dos outros e a nossa. Por isso que eu queria reler a história de José e provocar algumas reflexões aqui. Como a gente já sabe, José, até por causa desses sonhos aqui, é vendido, né? Vai lá para a casa do Potifar. E aí, gente, as falas de José registradas em Gênesis começam a aparecer, e em todas elas José coloca Deus na fala. Então as coisas vão acontecendo, mas na hora em que José fala, ele tem Deus na fala. E aí, por exemplo, quando ele está na casa lá do Potifar e a mulher o assedia, ele vira para a mulher do Potifar, vira para a esposa e diz assim, olha, nessa casa ninguém está acima de mim. O seu marido não me negou nada, a não ser a senhora. Claro, né? Como poderia eu, José, cometer algo tão perverso e pecar
contra Deus? Não vou fazer isso não. Olha só, gente, é bom a gente entender isso. Do dia para a noite, literalmente, do dia para a noite, José, de príncipe, passa a escravo. Não foi paulatino, ele não foi se preparando para isso. José estava na casa do pai dele, e é bom a gente ter noção, eu gosto de repetir isso, porque é legal para a gente formar uma imagem. Abraão, Isaac e Jacó eram homens muito ricos. A Bíblia deixa isso muito claro. E no caso de Jacó, o que a Bíblia diz é que ele ficou riquíssimo. O que isso significa, diferente dos nossos dias? Nos nossos dias, uma pessoa pode ser riquíssima e passar batido. A gente pode nem perceber. Naqueles dias não, porque a riqueza acompanhava a pessoa. Ele carregava a riqueza junto com ele. A riqueza estava em animais, escravos, prata e ouro. Num determinado momento da vida de Abraão, houve uma guerra em que ele ele foi proteger o sobrinho, e só dentro de casa ele separou 300 homens para a guerra. Quando eles se locomoviam, quando os patriarcas se locomoviam, quando Jacó se locomovia com aquele monte de gente, era como se uma cidade fosse junto com ele. Animais e muita gente, cozinheiro e aquilo tudo. A ponto de quando eles chegavam perto de uma cidade de fato, a cidade ficava preocupada. Então chegou perto da cidade de Gerar, por exemplo, o rei Abimeleque falou assim: vamos fazer um acordo com esse pessoal aí, porque do dia para a noite eles vêm aqui e tomam a cidade. É bom a gente entender isso. Quem era José nesse lugar? Era o filho do chefe do clã. Não era uma turminha andando pela rua no meio do deserto, não. Não, era um príncipe, roupa de príncipe, inclusive, diga-se de passagem, um monte de servos o servindo o dia todo. E aí, literalmente, num dia ele sai de casa como príncipe, no outro dia ele está lá no Egito, como príncipe. Não, como escravo. Não é uma história bonitinha. E nesse lugar, ao invés dele falar assim, olha, que se dane, eu aqui estou mesmo largado por Deus, ele faz o inverso. Todas as frases que saem da boca de José são frases que vão falar a respeito de Deus, de um olhar totalmente diferente, como essa. Olha, não vou fazer nada com a senhora não, não vou fazer nada com a senhora não vou fazer nada diante de Deus, vão cometer um erro desse tamanho com Deus, além de ser com seu marido, uma perversão, também diante de Deus. Enfim, só que por causa disso, como a gente já sabe, ele é preso. Aí lá na prisão, olha de novo, toda vez que ele abre a boca, olha só como é que é diferente. Ele vai para a prisão. Lá na prisão, 2 presos lá, o chefe da copa, o chefe dos padeiros, está lá, o chefe dos copeiros, o chefe da padaria, estão presos e têm sonhos. Aí, versículo 5. Eles tiveram sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Aí olha só o que José disse: não são de Deus as interpretações? Essa frase é muito importante, gente, porque nós não temos habilidade para interpretar a história dos outros, nem temos habilidade para interpretar a nossa história. As interpretações são de Deus. José está falando isso a respeito dele mesmo. Ele não está entendendo absolutamente nada. Deus não teve uma conversa com ele e explicou: José, eu vou te prender, mas é o seguinte, daqui a pouquinho são 20 anos, daqui a pouquinho você está lá no Egito como governador. Não teve essa conversa com José, não. Ele não está entendendo nada. Mas mesmo assim, ele entende que há uma interpretação dos sonhos, há uma interpretação da história, há uma interpretação da vida do próprio Deus. Beleza. Aí conta o sonho para ele, está lá, e aí, como a gente já sabe, essa interpretação leva José a ser conhecido como quem de fato tem habilidade para interpretações, e aí vem o famoso sonho do faraó, o sonho das vacas gordas e o sonho das vacas magras. Isso mexe muito com a cabeça do faraó. O faraó vê 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, lindas as vacas, bonitas e tal. Estão lá as vacas pastando perto do rio Nilo. De repente, 7 vacas magras saem. O faraó diz assim: nunca vi vacas tão feias na minha vida. Sai lá. E essas vacas comem as vacas gordas. Depois tem um outro sonho com cereais também. E José interpreta o sonho. Só que o jeito como José interpreta é o seguinte: e aí, José, você pode interpretar o sonho? Aí ele responde assim, capítulo 41, versículo 16. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus
Deus dará ao faraó uma interpretação, uma resposta favorável. E continua mais adiante. O faraó teve um sonho único. Ele contou 2 sonhos, mas José diz: o faraó teve um sonho único. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que está para acontecer. Mais adiante, ele continua falando. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó. Percebe? Toda vez que José abre a boca, ele fala de Deus. Toda a frase dele não é de alguém que está amargurado, ferido, rancoroso por passar por tudo aquilo que ele está passando. Em todas as frases ele coloca Deus de uma forma totalmente diferente. E continua, mais adiante, isso vai aparecer de novo. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. Muito bem. Mais adiante, o faraó entende aquilo, percebe, usa a expressão que o faraó usa, há em você, José, o espírito dos deuses. Então é você que vai cuidar desses períodos aqui de vacas gordas e vacas magras, joia? Dá ao José uma esposa. Essa esposa é a filha de um sacerdote da cidade de Heliópolis. O Egito é idólatra, né? Tem uma cidade em função do sol, daí o nome é Heliópolis. Daí tem um sacerdote lá que tem uma filha, Potífera. Ele se casa e tem filhos. Na hora que ele tem filhos com essa mulher, Efraim e Manassés, ele diz assim, versículo 51. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus, de novo, ele só abre a boca e coloca Deus na história. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Aí tem um segundo filho, Efraim, e ele diz, vai chamar Efraim, por quê? Porque Deus me fez prosperar. Essa é a história de José. Ele não está entendendo, nem de longe o que está acontecendo com ele, mas ele não tem dúvida de uma coisa: estou com Deus nessa história. Ele não tem essa dúvida. Muito diferente de como os irmãos vão olhar para a mesma história. Os irmãos não vão olhar para essa história do mesmo jeito. E aí, olha só como é que é o olhar dos irmãos. Eu queria te chamar a atenção, não para a história, mas para as falas dos irmãos a respeito dessa história. Como a gente já sabe, o mundo inteiro está em período de escassez, de fome. Jacó, o pai, o patriarca, vira para os filhos que estão lá, né? Os 11 que estão lá, fala assim: ô, que vocês estão olhando um para a cara do outro aí? Tem comida lá no Egito. Desce lá para o Egito, compra comida e traz para cá, senão a gente vai acabar morrendo de fome. Beleza, aí eles vão, menos o caçula, Benjamim fica. O irmão por pai e por mãe de José fica. Muito bem, eles vão. Na hora que eles chegam lá, imagina essa cena. Quando eles chegam lá, José está acompanhando o processo de venda. E ele vê os irmãos se aproximando, os 10. Só que os irmãos não podem reconhecê-lo. José, nesse momento, não fala com eles na língua semita, não fala com eles na língua deles. José fala em dialeto egípcio, propositadamente, e coloca um intérprete para conversar com eles, como se ele não falasse. E detalhe, José, nesse momento, não era mais José. José tinha sido batizado pelo próprio faraó com outro nome. José era Zafenate Paneia. Ele já tinha outra roupa completamente diferente, ele tinha maquiagens completamente diferentes. Nesse momento, muito diferente da nossa época, né? As coisas são questões culturais mesmo. As roupas dos homens eram muito mais chamativas do que as roupas das mulheres, e eram os homens que usavam maquiagens. Então, nesse momento, tinha o cabelo raspado, como era típico dos líderes egípcios, né? Raspava o cabelo, colocava aquela túnica totalmente diferente, e aquela maquiagem com um olho puxado assim, né, com tintas, né, puxando. Como vocês já devem ter visto tanto em filmes quanto em pictografia, né, tem nos túmulos dos egípcios, essa coisa está lá bem contada. Mas o fato é, os 10 irmãos chegaram, não reconheceram José. José reconheceu. Olhou para eles e falou assim: vocês são espiões. Vocês vieram aqui para perceber a nossa fragilidade ou as nossas fragilidades para depois nos saquear. Eles falam: não, de jeito nenhum. E aí eles usam uma expressão que eu acho irônica, no mínimo. Eles viram e falam assim: nós somos honestos. Todos nós aqui, repete essa expressão algumas vezes, nós somos honestos, somos filhos de um mesmo pai, viemos lá da região de Canaã. É mesmo, vocês são todos irmãos? São todos filhos mesmo? Todo mundo. Nós, na verdade, éramos 12, mas aí teve um irmão nosso que faleceu, e o mais novo, o caçula, está lá com meu pai. Ah, vocês são espiões, vocês estão com conversa fiada. Então, deixa eu ver se é verdade. Faz o seguinte, me traz o caçula aqui.
Se vocês trouxerem o caçula, eu acredito que vocês não são espiões. Aí José prende Simeão e fala assim: só solto o Simeão se vocês trouxerem o caçula para cá. Muito bem. Esse é um detalhe interessante, porque aí as falas vão aparecer. Olha comigo, bastante atenção, capítulo 42, versículo 21. Quando José fala, traz o caçula, eles se prontificaram a fazer isso. E aí o texto diz assim: eles começaram a conversar entre eles. Olha o que eles disseram: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Olha que coisa interessante. Mais de 20 anos já haviam se passado. Eles olharam para aquela situação que eles estavam vivendo ali, correndo o risco de morrer, falaram assim: já sei, foi por causa do que nós fizemos com o Zezinho. Lembra do Zezinho? Pois é. Aí o texto diz assim, ó: nós vimos como ele estava angustiado, como ele nos implorava por sua vida. Então, agora volta no tempo. A gente não vê isso no texto lá, eles é que contam. Quando José foi retirado daquele buraco e foi vendido, ele pedia: faz comigo. Não, gente, nós somos irmãos, faz isso não. Porque ele sabia, ele era vendido, não tinha volta. Pronto, acabou. Não é igual hoje, né, que acha a pessoa mais adiante, manda um e-mail, né, uma mensagem do WhatsApp. Não, acabou. Ele sabia disso. Aí os irmãos falam: nós vimos como é que ele estava angustiado, e por isso nos sobreveio essa angústia. Então, olha só. Enquanto José está olhando para essa história como quem não está entendendo, mas está com Deus nessa história, os irmãos estão olhando para a mesma história numa relação do tipo: faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. E o Rubem diz assim no versículo 22, Rubem respondeu: eu não falei para vocês? Eu disse, para não maltratar o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Está vendo? Essa vida é assim. Nessa vida, as coisas não passam ilesas. Fizemos o mal, vamos ter que pagar o mal. Não tem jeito. É isso que está acontecendo com a gente aqui. E é interessante porque a vida não é assim. Vocês se lembram quando José estava na casa do Potifar? E o Potifar estava sendo abençoado porque José estava lá. Só que José estava lá, o Potifar passou a prosperar nos negócios dele como nunca. E aí eu pergunto para vocês: o que Potifar fez para merecer isso? Absolutamente nada. A vida não é assim. A vida não é uma contabilidade onde eu vou colocando de um lado as coisas boas que eu faço para que eu receba coisas boas do outro lado lá. E ai de mim e das coisas erradas que eu faço, porque do outro lado vai vir uma contabilidade também maligna. É essa a leitura dos irmãos, não é a leitura de José. Era essa a leitura dos amigos de Jó e do próprio Jó. Só que na conta do Jó ele não tinha feito tanta maldade assim para merecer tanta coisa assim de volta. Entenderam? Essas são duas formas de pensar. E elas estão aqui, ó, nesse lugar. Nós tendemos a caminhar com a vida de uma ou de outra forma. Nós tendemos a olhar para as coisas que nos acontecem como se nós tivéssemos feito algo por merecer. Não, se algo de bom aconteceu comigo é porque eu fiz por merecer. Ou, se algo de ruim aconteceu é porque eu fiz alguma bobagem e agora eu estou pagando pelos meus erros. Essa é uma leitura, e ela está aqui. Mas há uma outra leitura, que é a leitura de José, ela também está aqui, que é a leitura de quem olha para a vida e não entende a maior parte das coisas que estão acontecendo, mas olha para a vida e fala assim: estou com Deus. Não estou entendendo absolutamente nada, mas estou com Deus. E não vou me permitir, nas minhas incompreensões, me deixar levar pela amargura. Eu não vou me transformar numa pessoa amarga. Afinal de contas, estou com Deus. Entenderam? Agora, quem caminha com a vida a partir do certo e do errado, se amargura. Por uma razão muito simples. Porque essa conta não fecha. Não fecha, porque se a gente for honesto, tem muita coisa boa que acontece com a gente não fez por merecer, e tem coisas ruins que acontecem com a gente também não fez por merecer. Então essa conta não fecha, e isso nos torna pessoas amargas, se nós desenvolvermos essa forma de pensar.
que não é a forma de José. E o texto continua, as coisas vão caminhando, José fala para eles, tá bom, pode voltar. Aí eles voltam, deixa Simeão preso, como vocês devem saber, eles voltam para casa, cada um com um sacão enorme de cereal colocado lá na sua jumenta, no seu burrinho, e voltam para casa. Na hora que eles chegam em casa, abrem o saco e olham lá dentro o que tem no saco. A prata que eles utilizaram para pagar estava dentro do saco de volta. José que mandou fazer isso. E aí eles olham, abrem o saco, versículo 28, diz assim, e disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui na minha bagagem. Aí olha só que coisa interessante que eles dizem. Por isso que as falas são importantes aqui. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros. Olha o que eles disseram. O que foi que Deus fez conosco? Porque agora, se eles voltassem no Egito, eles seriam vistos como pessoas que não pagaram, simplesmente roubaram. E eles estão olhando para eles e falando assim, olha só, o que Deus fez com a gente? Continua a história. Bom, como a gente já sabe, a comida acaba, os dias, ou melhor dizendo, os anos de vaca magra continuam e eles são obrigados a voltar ao Egito. Quando eles voltam ao Egito, José de novo percebe eles chegando, só que agora com Benjamim. José se afasta, chama os seus servos, fala assim, eles estão chegando, leva eles lá para casa. Leva lá para o meu palácio, muito provavelmente um palácio, não é eu que estou falando. Chegaram lá, morrendo de medo, falando, pronto, acabou, descobriram tudo o que aconteceu, agora já sabem que a gente levou a prata, mesmo sem querer, levamos a prata de volta, ele vai nos tornar escravos, a gente não sai daqui mais nunca, enrolamos a vida. E José não apareceu ainda na história. Eles vão para a casa do José, estão lá, chama um dos servos, estão morrendo de medo, estão lá os 11, chama o servo, eles ficaram com medo, capítulo 43, versículo 18, eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida nas nossas bagagens da primeira vez. Ele quer nos atacar, nos subjugar, nos tornar seus escravos. E aí eles chamam o chefe lá, né? Falam, não foi bem assim não, tal, aconteceu. Aí o chefe diz assim, versículo 23, fiquem tranquilos. Disse o administrador, não tenham medo, o seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Imagina, como é que está a cabeça desses meninos? Como assim? Deus? Mas não merecia nada de Deus, não? Eu? A prata de volta? E o Deus do meu pai colocou essa prata de volta, voltou, então lá. E aí José chega. José chega para quê? Para um banquete, para surpresa deles. Prepara todo um banquete. Aí o texto diz assim, lá no finalzinho, versículo, cada vez mais difícil de enxergar, 33. Seus irmãos foram colocados, pois é, acontece. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, perante José, em ordem, do mais velho ao mais moço. Aí eles olhavam um para o outro. Falaram, a gente estava aqui, era para estar todo mundo preso uma hora dessa, olhando um para o outro assim, como diz o texto, eles ficaram perplexos. O que está acontecendo com a gente? Porque a nossa lógica é a lógica de quem faz o bem, recebe o bem, faz o mal, recebe o mal, e nós fizemos o mal, estamos recebendo o bem. Coisa estranha, esse negócio aqui não está batendo. Como a gente já sabe também, chega uma hora em que José se revela a eles, né? Mas antes disso, acontece um fato. De novo, pela segunda vez, todo mundo, burrinho, cheio, volta para casa, depois desse banquete com José. E José faz assim, no saco do mais novo, do Benjamim, meu irmão caçula, pega essa minha taça especial e enfia lá dentro, lá no meio, manda embora. Quando eles estiverem longe, vai lá, fala para eles assim, olha só, olha o que José manda falar para eles, versículo 4, ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua casa, vá atrás daqueles homens, quando os alcançar, diga o seguinte, olha o que José manda falar, porque vocês retribuíram o bem com o mal. Entenderam? Essa é a conversa que está em jogo, o bem e o mal. É sobre isso a história. O bem que eles não fizeram, o mal que eles fizeram, o mal que eles não fizeram, o bem que eles não fizeram, é essa a conversa. São formas de pensar. Elas estão em jogo aqui, nessa conversa como um todo. José fala para eles, minha taça está aí,
e abre a taça, está lá de fato, como José tinha mandado colocar, e eles voltam. E aí, gente, acontece uma coisa engraçada. Da primeira vez que eles estiveram na casa, lá, antes do banquete, eles levaram presentes para José. E aí José chega, todos eles se dobram diante de José para entregar os presentes. Vocês já viram essa história? O sonho lá de trás. Aí eu pergunto para vocês, eles se dobraram obrigados? Estavam tristes porque eles se dobraram diante de José? Não. Estavam ali sendo bem recebidos, inclusive presenteando José. Estão vendo como é que a interpretação do sonho, embora o fato é que eles se dobrariam diante do irmão, a interpretação era totalmente diferente daquela? Mas só que não termina aí. Eles voltam para a casa de José. Quando eles voltam para a casa de José, com a consciência de que eles tinham feito alguma coisa errada, de novo, versículo 14. Quando Judá e seus irmãos chegam à casa de José, ele ainda estava lá, José estava lá esperando eles chegarem. Então, eles se lançaram ao chão perante eles. De novo, dobraram diante de José. Isso é uma cena que vai se repetir algumas vezes nessa história. De novo, eles se dobram aos pés de José. José não falou para ninguém se dobrar aos pés. Eles é que estão ali achando que fizeram uma coisa errada, que na verdade eles não fizeram, e fazem esse gesto aí. Aí Judá, no versículo 16, diz assim: o que diremos ao meu senhor? O que nós vamos dizer para o senhor Zafenate Paneia? O que a gente pode falar? Como é que a gente pode provar a nossa inocência? Aí olha só o que Judá diz. Na verdade, o senhor não sabe, seu Zafenate, o senhor não sabe não, mas sabe o que está acontecendo aqui? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Deus está expondo a nossa culpa. Estão vendo a forma como os irmãos de José pensam? Eles estão o tempo inteiro pensando, fiz uma coisa errada, agora eu vou pagar por isso. É Deus que está aqui pagando o nosso mal com o mal. Como se Deus fizesse isso com a gente. Entenderam? Eles olham para aquela situação e não têm dúvida. Só que nessa hora, José se apresenta. Fala assim: eu não sou Zafenate Paneia. Eu sou o Zezinho, irmão de vocês lá de trás. Sou o José. E aí, choro, abraço. José fala: como é que está meu pai? Está bem? E eles falam: está bem. Então traz ele para cá. Vocês vão passar ainda pelo menos mais 5 anos de muita dificuldade, aqui eu posso proteger vocês. Podem vir para cá. Só que a fala de José é muito rica, e é nesse ponto que eu quero parar e terminar com vocês. Lá no capítulo 45, José fala para os irmãos, versículo 5: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus, toda frase de José, a partir do momento que ele sai de casa, tem Deus na frase. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. De fato, vocês erraram, vocês não podiam ter feito uma coisa dessa, mas não preocupa não, as coisas nunca saíram do controle do nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele me mandou para cá, e ele me mandou para cá com desígnios, com propósitos, com pensamentos mais altos do que os nossos, como sempre. Porque os pensamentos de Deus e os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Totalmente incompreensíveis. Agora estou entendendo, José fala. Eu vim para cá para salvar vidas. Agora estou entendendo. Nesse momento, mais ou menos 30 anos depois. Rapidinho, né? 30 anos. Interessante isso. Agora ele está começando a ter um olhar da própria história a partir de Deus. E não como os irmãos. Não se aflijam, voltem depressa, traga meu pai, digam, seu filho José está vivo, Deus o fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não demora. Muito bem.
A história, como nós já sabemos, o pai vai, encontro, choro, o pai o abençoa inclusive o próprio faraó, abençoa os filhos de José que nasceram no Egito. José recebe o pai de fato, lá com toda a família, recebe os irmãos, e o pai, Jacó, vive em torno de 12 anos no Egito, se não me engano, e morre. Quando Jacó morre, o faraó dá a José tudo que José queria para fazer um enterro aonde José quisesse. José, a pedido do pai, volta com Jacó lá para a Palestina, para a caverna onde Abraão e Isaac tinham sido enterrados, caverna de Macpela, famosa caverna, e Jacó é enterrado lá. Só que uma comitiva, o enterro de chefe de estado é dado a Jacó. Os conselheiros do rei vão, as carruagens egípcias acompanham, por onde eles passavam, o pessoal falou: opa, morreu alguém importante aqui. Jacó é enterrado. Tinha que ser assim mesmo, é Jacó, é Israel. Eles voltam. Quando eles voltam, eu vou lá com vocês para o capítulo 50. Quando eles voltam, os irmãos ficam preocupados. Falam: e agora, hein? Papai morreu. O que José vai fazer com a gente? Capítulo 50, para a gente terminar, fundamental. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: se José tiver rancor, se tem uma coisa que José não tem nessa história, é rancor. Eles é que correm grande risco de se tornarem pessoas rancorosas, a partir das coisas que eles fizeram. José é rancor? Que hora? Mas eles estão preocupados. E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? E agora? Então mandaram um recado para o José. José, tem um recado aqui. Antes de morrer, o papai deu uma ordem. Ele mandou que a gente falasse uma coisa para você. Seguinte, papai Jacó falou o seguinte: peço, José, que perdoe os seus erros e pecados que os seus irmãos, que o trataram com tanta maldade, fizeram. Então, olha só o jogo deles. Morreu o pai, eles falaram assim: José, seguinte, o papai deixou um recado antes de morrer, falou para você perdoar a gente, viu? Sabe o que acontece com José? Está aí no final do texto. José recebeu o recado e chora. Vocês não entenderam nada. Até agora vocês não entenderam. É, de fato, digno de choro. Vocês ainda estão achando que a vida é retribuição, é punição. Vocês ainda não entenderam. Não dá para entender as coisas que acontecem com a gente, mas nós não caminhamos nessa vida como quem faz o bem, recebe o bem, faz o mal, recebe o mal. A vida não é assim. Vocês ainda não entenderam? Então deixa eu repetir para vocês. Não tenham medo. Eu não estou no lugar de Deus, versículo 19. De fato, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou. Deus o transformou em bem. Gente, nós precisamos aprender esse ensino. Há momentos nas nossas vidas em que o mal vem. Ele vem. Um diagnóstico, uma crise que arrebenta com uma empresa que tinha anos, uma briga, uma morte, como no caso do C.S. Lewis, uma morte vem, e aquilo vem, simplesmente vem. O mal vem. Como nos dias de José, uma seca, sem nenhuma explicação. Sem nenhuma, zero explicação. Tem dias, tem momentos que o mal vem. Simplesmente ele não bate na porta, ele arrebenta a porta e entra. Está lá, é o mal. Há situações em que o mal vem da pessoa que está do meu lado, do meu irmão, do meu amigo, da pessoa próxima, como aconteceu com José. Então, há o mal que simplesmente vem, há o mal que literalmente vem das pessoas amadas que estão do meu lado, ou pelo menos dos mais próximos. E há também o mal que eu causo. Porque é isso que está acontecendo. E ai de quem ingenuamente
está pensando aqui que não fez o mal para ninguém. Então há o mal que vem sobre nós, há o mal que é causado sobre nós, e há o mal que nós causamos. Mas creia, Deus tem o impressionante poder de transformar o mal em bem. Nós temos a péssima habilidade de transformar o bem em mal, mas Deus transforma o mal em bem. Creia nisso. Creia nisso, porque isso separa as vidas e separa a maneira como nós caminhamos nas nossas próprias vidas. Nós caminhamos as nossas próprias vidas a partir de um tipo de raciocínio que quer compreender a nossa história. Ingenuidade. Não vai dar. Não vou entender muita coisa. Mas creia, Deus está comigo e essa história não tem o seu controle fora de ordem. Não entendo, mas vou continuar crendo em Deus. E não vou permitir que o rancor, que a amargura tome conta de mim. Porque se isso acontecer, eu não dou o próximo passo. Entenderam? Não permita. Simplesmente creia. Deus transforma o mal em bem. Essa é, talvez, a ação de Deus mais maravilhosa. Talvez essa. A coisa mais linda, mais impressionante, essa capacidade que Deus tem de, em todos nós aqui, em todas as vidas que estão aqui, pegar tudo aquilo que é mal, o mal que sobrevém, o mal que me foi causado ou o mal que eu causei, todo o mal transformar em bem e fazer com que a gente possa andar, caminhar e fluir. Com que objetivo? Salvar vidas, como é o caso de José. Ao perceber isso, o propósito de Deus na vida dele se cumpre, salvando vidas, trazendo a família para mais próximo, não permitindo que os irmãos se afastem. Não, eu não estou no lugar de Deus, todos vocês estão perdoados, a nossa vida caminha, ela não está parada na amargura e no rancor. Por isso que ele chorou. Gente, entenda, a vida não é o que eu faço de certo e de errado, a vida é o quanto eu creio, o quanto eu creio. Amém? Amém, amém. É nesse espírito que a gente começa a entender que José, ele não se deixa corromper para que o propósito aconteça, né? É muito lindo a gente poder compartilhar no primeiro culto, no segundo culto e ver como Deus vai costurando as coisas. E eu estava lembrando uma história. Meu pai tinha um programa de rádio e no programa de rádio dele ele colocava uma música no início e no final. E talvez você já ouviu essa música, uma música de um pentecostal de muitos anos atrás. A música era Vai Dar Tudo Certo. Alguém lembra dessa música? Pepe lembra que era né? Eu sei. Vai dar tudo certo. Vocês lembram completar essa música? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E eu ficava intrigado, porque lá em casa todo mundo canta bem, assim, todo mundo tem o timbre, algumas minhas irmãs cantam melhor, minha mãe também canta bem, mas meu pai, ele gosta de cantar, mas ele é horroroso. Tem alguém aqui igual? Amém, muitos, eu sei. Mas meu pai, era engraçado, porque às vezes ele estava assim andando e ele cantava essa música, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E ficava cantando, desafiando, para pai. E eu lembro muito bem de um dia que eu fiquei pensando sobre essa música. Vai dar tudo certo. Se a gente parar por aí, através do evangelho, a gente entende que o quê? Vai dar tudo certo? Tudo dá certo? De jeito nenhum. Mas depende de onde até onde a gente vai na canção. Porque se a gente cantar vai dar tudo certo, você fica, não, os caras não conhecem sobre a vida, não passou pelo deserto. Mas se a gente completa a música, a gente começa a entender, se a gente colocar a nossa fé em ação, aí a gente pode cantar o quê? Vai dar tudo certo. E é sobre essa fé que eu quero costurar para a gente encerrar essa manhã, lendo um texto do autor de Hebreus. Alguns teólogos vão dizer que só Deus para dizer quem escreveu Hebreus. Alguns acham que é mulher, Priscila, tem outros acham que é Paulo, enfim. Nós não estamos aqui para conversar sobre isso, mas é interessante que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 4, não precisa nem abrir não, se quiser abrir pode abrir, não é mentira não, você pode conferir depois na sua casa, mas só para a gente acelerar o processo. Capítulo 4, versículo 14, portanto, visto que temos
um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E ele encerra o capítulo dizendo o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Misericórdia e graça que nos ajude num tempo oportuno. Talvez quando a gente lê esse texto, às vezes a gente fica imaginando que é o quê? Que é no momento de dificuldade na faculdade, que é no momento de dificuldade na escola, que é no momento de dificuldade da empresa. Então, Deus, em sua infinita bondade, enviou Jesus agora como sumo sacerdote, ele passou pelo mundo, e ele sofreu tudo isso aí, mas ele prometeu para mim, que assim, aproximemos do trono da graça dele com toda a confiança, nós receberemos o quê? Misericórdia e graça, que vai nos ajudar no momento oportuno. E nós temos a nossa limitação de nomear momentos oportunos. E a gente crê que os momentos oportunos são aquilo onde a nossa mão não vai. É quando nós não conseguimos resolver frente àquilo que eu visualizo e que minha mão pode apalpar. E não é sobre isso que o texto está falando. Não é sobre isso que o texto está falando. Por quê, Mateus? Porque a gente tem que entrar na origem ali de quando a gente começou a ler. A gente começou a ler e a primeira expressão, a primeira palavra que a gente leu foi o quê? Portanto. Então, portanto, a gente tem que entender um pouco antes ali, para a gente costurar tudo. Capítulo 2, vou ler poucos versículos só para a gente costurar tudo. Capítulo 2, versículo 1, a gente tem que entender que o autor vai costurando a história dos anjos, trazendo o lugar de Jesus, qual é essa posição de Jesus até com os anjos. A gente tem que discernir e crer também aquilo que ele vai nos ensinar sobre o povo ali do Egito, a promessa que havia sobre o povo, o lugar de importância de Moisés e Jesus. Então é tudo isso que ele está nos ensinando e trazendo para a nossa conversa. Capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então há um povo que ouviu, há um povo que creu, que entendeu a palavra, talvez, ou não entendeu, mas ouviu. Mas vocês têm que ter muita atenção, porque a maior atenção, porque o que a gente tem ouvido, a gente tem a tentação de desviar. Capítulo 2, versículo 18: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então ele traz e ele evolui a conversa dizendo o seguinte: a conversa é outra. Jesus foi tentado. A conversa é outra. Eu estou trazendo para esse lugar um homem que veio ao mundo e, tendo em vista o tanto que ele sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer. Quem? Onde? Quando? Aqueles que também estão sendo tentados. Então, na jornada da vida, nós vamos ser tentados. Amém? É para todo mundo. Jesus foi tentado. Capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Nós precisamos viver 20 anos de deserto como José viveu. Mas o que a pedagogia da vida, o que o ensino que Jesus quer costurar e carimbar no nosso coração essa manhã, nos lembrar essa manhã, que nós precisamos passar por provações, nós precisamos passar por tentações, mas o meu e o seu coração não pode se endurecer. Isso é em tudo, meu irmão. Não é se endurecer pela vida do nosso irmão também. O nosso irmão que nos trai, o nosso irmão que nos agride. É quando a gente cai à tona e entende que eu agredi o outro e eu falo: meu Deus, eu tenho agora que orar e ser uma referência para que o que eu fiz de mal para o meu irmão, ele não se endureça o coração dele comigo, porque aí lascou tudo. E tem esperança para esse povo. O texto continua: por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Há um caminho, meu irmão.
José tinha a oportunidade de se amargurar, mas há um caminho para ele nos ensinar e nos lembrar também essa manhã, que no fim desse caminho, o propósito precisa ser cumprido. Então tem hora que dá vontade da gente reagir com algumas coisas. É na internet, é fora, tem hora quando a esposa provoca a reação do marido, não preciso reagir, eu não posso deixar um negócio desse. Tem hora que quando o marido, a mulher quer reagir. Tem hora que quando o filho fere a mãe quer reagir. E a gente começa a entender o quê? Que quem Deus nos criou para ser é aquilo que nós precisamos viver. Logo, Ele nos lembra, não é isso, meu filho. Não escreva isso. Não fala isso do seu irmão. Não construa isso. Há tentações. É Pedro, como a gente sempre fala aqui. Gadareno, legião de demônio, isso é de boa para Jesus. Estendeu a mão e ele falou que nós íamos expulsar. O mais difícil é os demônios que estão perto de nós, como Pedro foi para Jesus. Mas até com esses, que às vezes, como o Cláudio disse, muitas vezes nós somos esse Pedro, nós somos esses irmãos de José na história. O que nós não podemos perder de vista? Que nas nossas grandes tentações, a gente tem que lembrar daquele que sofreu toda e qualquer tipo de tentação e disse que estaria do nosso lado. O texto continua dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afastando do Deus vivo, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado quer nos levar para esse lugar, onde a gente começa a perder a nossa fé em Deus, e a nossa fé que a gente vê no irmão. Mas você fala comigo, Mateus, a Bíblia é clara em dizer que maldito o homem que confia no... Vamos lá rapidinho que vocês lembram esse texto. Maldito o homem que confia no... Jesus aqui não quer nos lembrar que a gente tem que confiar no homem, não é isso, mas nós temos que confiar em quem? Nele. E ele me ensinou a amar o meu irmão, e é por isso que eu não posso duvidar do meu irmão, porque quando eu perco essa fé no meu irmão, nessa relação, eu começo o processo de endurecer o coração, eu começo um processo contrário àquilo que a boa notícia salvou e libertou um povo escravizado no Egito, diante de uma palavra que eles já tinham recebido, de uma promessa. Então quando eu perco a fé nas relações, por alguém que me feriu, por um irmão que me vendeu, por um irmão que me maltratou, por um irmão que na minha angústia dizer, não faz isso comigo, tchau, e ainda estou com dinheiro, está entendendo? Os irmãos de José saíram com grana na vida do seu irmão carnal, mas José entendeu algo em Deus, porque quem caminha com Deus vai entendendo as coisas. Não, José não entendeu tudo, mas no processo da caminhada eu vou conhecendo meu Senhor. E para a gente encerrar o texto, vou pular o texto, capítulo 4 diz o seguinte: visto que foi nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pensem que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Presta atenção nisso. A mensagem que eles ouviram de nada teve valor. Por quê, Mateus? Pois não foi acompanhada da fé por aqueles que ouviram. Para a gente entender e discernir aquilo que nós estamos conversando essa manhã, nós precisamos entender que se a nossa fé no outro, nas relações e em Deus estiver por um fio, nós temos que crer que o Jesus que passou, quaisquer que sejam as circunstâncias que ele estava, que passou todo tipo de tentação, ele está do nosso lado hoje, lembrando: eu passei por isso, e foi sem pecado, e eu venci o mundo, então eu estou aqui para te ajudar. Cuidado com as tentações, não seja reativo, isso eu prego para mim, porque no discernimento e na evolução que o Cristo nos revela e nos leva para esse lugar, às vezes por querer resolver com as nossas próprias forças, com aquilo que eu consigo apalpar e visualizar dentro da minha visão, e não levanto os olhos, eu perco os times, eu perco os processos para aquilo que Jesus queria fazer como propósito final. Não endureçai o vosso coração a respeito de ninguém,
para que a gente alcance a salvação do nosso irmão. Amém, meu irmão? O texto continua dizendo: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Mateus, eu fui julgado. Mateus, eu fui abandonado. Mateus, eu fui traído. Você não sabe, você não estava naquele meu casamento, você não sabe o que aconteceu, mas traiu na minha empresa, traiu nas relações. Meu irmão e minha irmã, apeguemos-nos com firmeza, porque nós estamos falando de alguém que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e graça num tempo oportuno. Talvez você está vivendo, como eu, como alguns, um tempo oportuno. Não é para resolver seu problema, não é para resolver a questão, mas nesse tempo oportuno de dificuldade, de caos, de circunstâncias diversas na sua família, no seu casamento, Jesus quer nos lembrar essa manhã: eu estou aqui, eu passei por tudo. É José, com o Espírito de José nos lembrando: eu enfrentei muita coisa difícil. Para quê? Para que eu chegasse nesse lugar, no fim do enredo, visto e julgado por muitos, na convicção que Deus transforma o mal em bem. Qual que é a convicção que nós precisamos sair daqui? O mal que alguém lhe ofereceu, o Cristo não é para o seu bem, simplesmente, mas Ele transforma o mal em bem. Seu bem não, em bem do propósito dEle, amém? Em bem do propósito dEle. Quando os irmãos ficam pé da vida com José e ficam enciumados, a reação de Jacó é diferente. No primeiro sonho, os irmãos ficam nervosos. No segundo, o pai pergunta, mas o texto do versículo 11 vai dizer o seguinte: os irmãos ficam enciumados, mas o pai fica atento e começa a refletir sobre. Por quê? Porque Jacó era o trapaceiro que Deus escolheu para escrever a história dele através dele. Não é que Jacó não teve dificuldade, mas Jacó parou para refletir. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde que Deus tinha tirado ele. Ele sabia que Deus tirou de um Jacó trapaceiro para Israel, um povo eleito. Amém, meus irmãos? Que a gente possa sair para essa semana com essa fé renovada em Deus, não confiando em homens, mas a fé em Deus no amor em relação ao homem. Amém? Queria orar com vocês. A gente tem um aviso, um vídeo e depois um aviso rápido da Missão Amazônia. Eu sei que a gente estendeu um pouco hoje, mas aguenta aí rapidinho. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por nos alertar essa manhã. Obrigado por nos confrontar essa manhã. Obrigado porque no dia mau o Senhor nos ensinou que quando viesse o dia bom é para a gente aproveitar bem. O sábio vai dizer isso. Mas quando viesse o dia mau, era para eu e os meus irmãos lembrarmos que foi o Senhor que fez tanto o dia bom, tanto o dia mau, para que o homem não conhecesse sobre o seu futuro. Perdão, Pai, por muitas vezes a gente quer resolver para ajeitar o nosso futuro. A gente quer se afastar para não comprometer o meu futuro. A gente não quer perdoar por não comprometer o futuro que é miserável dentro da nossa visão. Porque o Senhor vem em nós e o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Senhor. Nós queremos entregar tudo que somos e tudo que temos em Tuas mãos, Jesus, para que a gente não se distraia no caminho e para que o nosso coração não se endureça, e com o coração endurecido nós não ficarmos nesse lugar de críticos, de cínicos e de céticos, porque é isso que acontece quando a gente vai desapontando contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Nós queremos confiar na Tua palavra. Ame o seu irmão. O Senhor não disse horário, o Senhor não disse quando, o Senhor disse: ame o seu irmão como eu amei a igreja. Nos ensina esse amor, para que nas nossas relações familiares isso seja revelado, para que a nossa relação comunitária isso seja revelado, para que a nossa relação na empresa isso seja revelado, para que a nossa relação como país isso seja revelado, para que a nossa relação como mundo isso seja revelado, Senhor. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome daquele que sofreu
toda tentação, mas sem pecado. Nós oramos no nome daquele que sofreu e disse que estaria comigo, com os meus irmãos todos os dias, esse que sofreu todas as tentações. Nós oramos em teu nome, Jesus. É em teu nome que nós oramos essa manhã. Amém e amém.